Nesse vídeo, nós iremos fazer aqui juntos 5 questões que já caíram no Enem com a matéria tipologia textual, tá? A tipologia textual é uma matéria muito importante para você que está aí fazendo uma prova, seja de vestibular como Enem, como também de concurso público, como também de processos seletivos. Tipologia textual é aquela matéria de português que é uma das principais quando você está numa aula de redação, porque ela é essencial para dar todo o norte e entender de finalidade textual, de entender características gerais de todos os textos aí. Então, assim, é muito importante você dominar para você mandar bem numa prova de língua portuguesa. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou a professora Fabi Alencar, sou a prof de redação e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. Então, no vídeo de hoje a gente vai direto ao ponto aqui, fazer 5 questões que já caíram aí no Enem, tá? Trouxe questões de tipologia textual que se esbarram em gênero textual, né? Afinal de contas, são conteúdos que se interrelacionam, tá? E como são importantes, se você que vai fazer o Enem, é importante você praticar a partir de questões como já caiu no Enem, tudo bem? Então é importante aqui a gente saber entender o comando da questão, como é cobrado, quais são as tipologias mais cobradas, tá? Se você tem dificuldade de saber quais são as 5 tipologias textuais, eu indico você primeiro ver aqui a minha aula sobre tipos textuais, que aí você vai saber todas as classificações com calma e depois você volta aqui para esse vídeo para a gente fazer a resolução de questão, porque ó, eu adoro aula, não é na aula, né? Aqui é um momento assim que a gente vai treinando com as questões, porque, cara, concurseiro e vestibulando tem que praticar, porque é só praticando que a gente pega o jeito, tá? Se você é concurseiro, não sai daqui desse vídeo não, vem treinar comigo, porque concurseiro raiz gosta de ficar aí, ó, treinando, tá? Então é importante também a gente treinar, mesmo que sendo aqui com questões do Enem, por exemplo, tá? Vamos lá então para questão ali recente do 2024, vamos lá. As capas dos folhetos de cordel, já então ilustradas por portais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes, demoravam mais de uma semana para serem transformadas em clichês em Recife ou Fortaleza, o que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para contar na umburana, madeira preferida para o taco estilográfico pela facilidade do talhe e abundância. Então, princesas, dragões, cangaceiros, tá? Então, aqui está vendo um trecho que fala sobre a xilogravura, né, que basicamente a xilogravura ela foi uma técnica de impressão artística para a literatura de cordel, tá? É basicamente isso, tá? Que eu também lembro sobre essa técnica. Então, no século vamos lá para o comando de questão, deixa eu marcar aqui. O que é comando de questão? Se você nunca ouviu esse termo, né, é importante você saber. Comando de questão é basicamente o que a questão está cobrando, tá? Então, a gente fala sempre dessa forma, qual é o comando da questão? Porque é ali que você precisa estar atento para você fazer a interpretação correta e marcar a alternativa certa, tá? Então, o comando da questão é esse aqui, tá? O enunciado. Então, no início do século XX, a incorporação da técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação da manifestação jornalística. Tem a ver com texto jornalístico aqui? Não tem a ver, tá? Então, vamos descartar que isso daqui já não é, com certeza não é, tá? B, narrativa literária. A literatura de cordel, ela é uma literatura ali, focada no popular, né, e tudo mais ali regional, mas o foco é esse? Não é o foco, não tá falando da literatura de cordel, a gente tá falando de uma técnica de impressão que tem a ver com a literatura de cordel, tá? Cuidado aí com o Enem gosta de pegadinha, fica esperto. Tá falando aqui o propósito dessa técnica, falando daqui, nesse trecho que a gente acabou de ver, que é bem informativo sobre a questão da xilogravura, tem a ver com a indústria regional, tá falando assim especificamente sobre como foi feito na região e tudo mais, não é exatamente isso o propósito, tá? Não é a C de casa. Sobrou, então, a D, que ficou estética e editorial, e a E, que é cultura erudita, tá? E aí, qual questão você marcaria, tá?
Vamos ver a cultura erudita. A gente aqui, em algum momento desse trecho, está focando em trazer como uma exaltação a norma padrão da língua portuguesa, que tem a ver com uma cultura erudita, né? Considerando ali a literatura, tem a ver com algo assim mais elitizado nesse aspecto? Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Pelo contrário, né? A literatura de cordel, ela era exaltava essa questão regional e tinha uma coisa da cultura popular, né? Uma cultura local. Então, só nos sobrou AD em estética editorial. E é basicamente isso, né? A gente está vendo aqui um texto bem expositivo falando sobre a estilogravura, que foi uma técnica de impressão de imagem mesmo ali numa madeira artística. Ponto final, só foi isso mesmo, tá? O foco aqui foi exatamente esse. Então, a resposta certa vai ser D, tudo bem? Tranquilo, tá? Poderiam falar aqui, nossa, mas isso tem a ver com tipologia textual? Tem, a gente está vendo aqui um exemplo de um texto que traz aqui, como eu disse, um tom bem expositivo, bem informativo, né? E aquilo, o Enem trabalha muito com interpretação. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo captar, mas assim, tudo está acontecendo aqui. É barulho de cachorro se acabando com o outro aqui, pegando um outro. É obra que tá acontecendo, assim, toda vez que eu quero gravar uma aula, coisas acontecem ao mesmo tempo. É assim, impressionante. Mas enfim, voltando. Aqui, o Enem preza muito por questões interpretativas e acaba sendo até bem exaustivo, né? Porque é tanta questão com tanto texto longo que acaba sendo exaustivo por natureza, né? O Enem tem essa característica de textos muito longos e em questão, obviamente, aqui da matéria das questões de linguagens, né? E demanda esse tom interpretativo seu de qualquer texto, né? Qualquer texto e qualquer questão. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então para a próxima questão aqui. Olha lá. Vou fazer a leitura e depois a gente vai fazendo as nossas marcações, tá? Feijoada à minha moda. Amiga Helena San Girardi, conforme um dia prometi, onde confesso que esqueci, e embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca, este poeta, segundo manda a boa ética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa. Em atenção adiantado da hora em que abrimos o olho, o feijão deve, já catado, nos esperar, feliz de molho. Uma vez cozido o feijão, umas 4 horas, fogo médio, nós bocejando o nosso tédio, nos chegaremos ao fogão. De carne seca, suculenta, gordos paios, nédio, tocinho, nunca orelhas de baconinho que os tornam em excesso opulenta. Enquanto ao lado, em um fogo brando, desmilinguindo-se de gozo, deve também de estar fritando o torresminho delicioso, em cuja gordura, de resto, melhor gordura nunca houve, deve depois frigir a couve picada em fogo alegre e presto. Dever cumprido. Nunca é vã a palavra de um poeta, jamais. Abraça em Brilhar Savarim o seu Vinícius de Moraes, tá? Então aqui um trechinho, né? Um trechinho muito peculiar, aqui um texto bem peculiar, muito artístico e diferente, né? Até pra gente, na hora de ler, a gente acaba tendo uma dificuldade, assim, porque tem uma linguagem própria, muito poética, né? Dentro aqui de um formato de um texto em prosa, né? Aparentemente parece um texto em prosa, né? Mas não é, tá? Então, vendo aqui o comando da questão, olha aqui. Apesar de haver marcas formais, olha só isso aqui. Apesar de haver marcas formais, a característica que define esse texto como um poema, então presta atenção. O que está pedindo aqui? É isso aqui que está pedindo. A gente precisa ver dessas alternativas aqui o que faz esse texto ser um poema. É como eu disse. Aparentemente,
ele parece um texto em prosa, né? Mas na verdade a gente está vendo um poema que tem o quê? Um ritmo diferente, uma brincadeira com a palavra, né? A gente consegue ver aqui rimas, né? Uma sonoridade bem trabalhada. Então é um texto que ele brinca muito com características de tipologias, né? Que a gente consegue ver de gêneros textuais aqui dentro, mas existe um fator determinante que mostra que ele é um poema, tá? Então é isso que a gente tem que focar aqui. Então, letra A, nomeação de um interlocutor, é isso que traz a garantia dele ser um poema? Não, né? Na verdade, a nomeação de interlocutor, ele está muito até mais ligado com marcas formais de uma carta, você concorda, né? O que caracteriza uma carta? Seja ela uma carta ao leitor, seja ela uma carta normal que tu vai mandar para o teu namorado, para tua namorada, seja uma carta argumentativa que você vai mandar para o prefeito, sei lá, para o diretor escolar, ele precisa ter ali o destinatário bem claro, né? Então, não é para o que a gente está falando aqui que tem a ver com poema, tá? Deixa eu fazer um X melhor. Esse X daqui tá muito feio. Ai, vambora. B, manifestação de intimidade. É isso que faz ser característico de um poema? Claro que não, né, gente? A intimidade e a subjetividade, nesse caso aqui relacionado à intimidade, a gente pode encontrar tanto num poema quanto numa carta, certo? Com certeza numa carta, num diário. Então, é uma coisa assim que intimidade vai depender muito do gênero textual, não é uma coisa que torna característico definitivo ali para um poema, tá? Descrição de procedimentos, não mesmo, né? Não tem nada a ver com isso. E, na verdade, descrição de procedimentos seria de qual tipo textual que a gente já bateu tanto na tecla aqui que não é possível. Se você não assistiu a minha playlist sobre tipos textuais, então tu tá perdido. Porque olha, o tanto já falei de texto injuntivo que tem a ver com descrição de procedimentos, caramba. Olha, a gente já falou muito disso aqui. A gente falou de características linguísticas, já trouxe várias questões aí da FGV que falam sobre texto juntivo. Então, ó, você já tem que saber, meu aluno já sabem. A D, então, utilização de uma linguagem expressiva, aí a gente já tem que ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho na D e na E. A apresentação de ingredientes culinários, não, né, gente? Não mesmo, né? Tá falando aqui, apesar do poema trazer essa questão de fazer os procedimentos sobre como cozinhar uma feijoada, porque a gente consegue ver aqui, a gente tá vendo uma receita sendo feita aqui, mas ao mesmo tempo ele está sendo costurado e está sendo ali colocado num tom mais expressivo para falar com a amiga do autor, né? Do eu poético aqui no caso, né? Então ele tá fazendo toda essa brincadeira aqui, fazendo da feijoada, mas ao mesmo tempo ele está trazendo toques aqui de subjetividade sobre a relação dele com a amiga Helena, né? Então a gente está vendo aqui que é a utilização de uma linguagem expressiva que mostra claramente que esse texto ele é poético, tá? Então a resposta certa vai ser D. Tudo bem? Deixa eu marcar de novo aqui. Eu tô sem o tablet. Aí aqui, ó, é bem ruim você fazer essas marcações pelo notebook, mas é o que tem. Vambora. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas aí? Então, vamos lá. Todas questões recentes, hein? Então, vejam como é que o Enem gosta de cobrar a tipologia textual, mas de uma forma bem contextualizada, né? Próxima questão. Vamos lá. Esse tipo de questão eu gosto bastante, hein? Fique esperto. Porque eu já vou até marcar logo aqui o comando da questão, porque o que acontece? Cai bastante, não só em vestibular, como em processos seletivos e concursos, sobretudo, que os tipos textuais existem em um mesmo gênero textual, dependendo. Então, por exemplo, você está lendo um romance. No romance, a gente está ali vendo mais da essência narrativa, mas dependendo do parágrafo, ele vai ser muito mais descritivo, porque
tipologia não é uma coisa estanque dentro ali de um gênero textual. Você precisa saber analisar as características formais, as características ali que estão sendo colocadas, porque a gente pode ter uma crônica que é o argumentativo, então ela é narrativa com argumentativo, tá? Então, existe essa predominância de tipologia dentro de um mesmo texto, tá? E a gente tem que saber entender e interpretar essas marcas linguísticas para poder nominar bem, tá? Isso cai aí, essa questão de dominância tipológica cai em diversas provas que tem a ver ali com essa questão de tipologia textual, tá? Então, vamos lá para essa questão. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Né? Então aqui é uma música, né, gente? Eu sou bem ruim de MPB, tá? Então, eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Eu agora tô curiosa. Alegria, alegria. Alegria. Ah, viu uma canção do Caetano. Vamos ouvir rapidinho? Ó. Eu não tenho o YouTube Premium, né? Então é sempre me humilhando. Ó, deixa eu ver aqui. Aí, ó, é uma música, tá? Então, assim, de primeiro eu não peguei, mas agora eu já sei que música é essa. E é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nessa canção, então, nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quais são os 5 tipos textuais? Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Tudo bem? A gente tem que saber sobre o que define cada um desses tipos para a gente mandar bem aqui na questão. Então, a primeira opção está assim. Descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. A gente está vendo aqui um ponto de vista sendo colocado a respeito de uma denúncia de violência urbana? Não, né? Então, assim, descritivo, de fato, a gente consegue ver aqui que até mesmo a abertura da letra, né, a gente consegue caminhando contra o vento, por mais que seja poético, a gente vê uma sequência ali acontecendo do autor colocando, mostrando ali ele tá andando por um lugar, pelas ruas ali, e vai descrevendo, né? Mostrando esse detalhamento do lugar, tudo bem? Mas argumentativo não é, não. Então, a não é. Letra B. Dissertativo e argumentativo, pois o enunciado apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. O que é isso aqui, gente? Eu não sei se foi de onde eu tirei, mas tá errado aqui, né? Tem que ser com uma crase, tá errado essa crase. Dissertativa, isso aqui é uma proposta de redação Enem para a gente falar sobre violência urbana, gente. Não tem nada a ver, né? Saber aqui tem nada a ver. AC, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. A gente aqui tá vendo claramente aqui que ele tá fazendo eu tô falando assim, dentro desse trecho que a gente tá vendo aqui, que ele tá fazendo a interação com a mulher amada? Não, né? Ele não é expositivo, a gente não tá vendo um tom informativo. O expositivo, ele traz a ideia de informar, trabalhar ali, expor conceitos, né, sem trazer juízo de valor. Então, não tem nada a ver aqui, tá? Nem injuntivo, nem nada, gente. Essa C aqui é maluca. Não tem condição. D. Narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Aí, com certeza, é a D.
Com certeza, a gente está vendo ali, como eu próprio disse, né? A gente vê a abertura desse trecho mostrando uma sequência, né, do como ele está ali, ele está caminhando pelas ruas e ao mesmo tempo ele está ali descrevendo, né, de forma poética, né, mas colocando ali de o que está acontecendo ao redor dele, né? Mesmo que de forma poética a gente consegue ver essa questão ali da brincadeira e mostrando como ele está descrevendo as ruas por onde passa, tá? Só pra gente fechar, ele é narrativo ainda, mas não é injuntivo, né? Não é injuntivo, pois o enunciador ensina alguma coisa, não vou nem mais ler, gente. Ensina alguma coisa? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, já esquece, não vamos mais ler. A gente tem que ser assim, né? No Enem tem um monte de questão, gente, não é pra gente ficar perdendo tempo, não. Ensinar o interlocutor não tá ensinando nada, então esquece, D de dado, então é isso, tá? Questão aí finalizada. Vamos para a próxima? Próxima questão, tá? Cores do Brasil. Ganhou. Vamos lá. Deixa eu fazer os comentários aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de você deixar seu like, tá? Isso me ajuda bastante a crescer aqui, para o vídeo ser entregue para outras pessoas que tenham interesse em aprender de tipologia textual a partir de questões do próprio Enem. Então, não se esqueça de você me seguir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho, que isso vai aí para você ficar atento aos próximos vídeos e próximas aulinhas que eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Sem enrolação, vamos voltar. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista e ampliada. O livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Tardi, não sei, deve ser francês, né? Cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Art Knife, não sei como é que pronuncia. Tô achando que isso daí é uma coisa francês e eu não sei nada de francês, tá, gente? Vamos pronunciar como Neif. Vamos pronunciar como Neif, né? Mas quem souber a pronúncia certa, depois coloca aqui nos comentários. Movimento Art Neif do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardis, né? Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. O termo em francês, foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardis. A organização do livro, só um minutinho. O organizador do livro, perdão, né, que eu falei errado. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. No caso é o galerista, né? Que ele observa, ele que faz esse apontamento. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela inclui artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Art Knife, enfim, no Brasil 2, traz 79 autores de várias regiões do Brasil, tá? Então, foi um trechinho aqui adaptado, retirado do estado de Minas. Vamos aqui, para o comando da questão. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a Art Knife no Brasil. Na organização desse trecho predomina o uso da sequência A. Injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador. Uma coisa nem tem a ver com a outra, né? Porque o que faz um texto ser injuntivo é ter a ideia ali de você dar uma ordem, no sentido mandatório, trazer um convite, e a gente vê isso sempre a partir de quê? De verbos no modo imperativo, tá? Então, não é o que a gente vê aqui. Então, A não pode ser. Tudo bem? A B, argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro, não é o que a gente vê aqui de forma que traga essa ideia de predominância, né? A gente não está vendo um ponto de vista sendo defendido se essa arte, essa técnica artística, ela é boa, ela é ruim.
a gente não tá vendo, a gente tá, na verdade, tá vendo o quê nessa reportagem, né? Parece uma reportagem aqui. É um texto bem informativo sobre sobre essa arte, né? Sobre essa divulgação de uma nova revista que vai ser feita. Então, assim, é basicamente um texto bem informativo sobre um objetivo em questão. É isso, um objeto em questão, que aqui é um objeto artístico que a gente está trabalhando, tá? Então não tem nada a ver com algo argumentativo, não. C, narrativa. Pô, nem, né, gente? Nem vou continuar, não. Tem nada de narrativa aqui, a gente não tá vendo uma sequência de uma história sendo contada, né? Não tem nada a ver com personagem, narrador, tempo, estado, não tem nada a ver com isso. Então, não é narrativa. D, descritiva, formada com base em dados editoriais da obra. Vamos me segurar? Porque aí parece um pouco, né? Tem a ver ali, mas vamos segurar essa questão aqui. Agora expositiva, composta por informações sobre a arte knife, o NIF, eu não sei como é que se pronuncia no francês. Ai, meu Deus. E aí, qual é a questão? É a D ou a E? Na verdade, aqui, você poderia ficar até um pouco em dúvida, tá? Sobre a D. Mas o que mais está cabendo aqui é com certeza a E. Primeiro porque, como ele mostra aqui no comando da questão que é um texto jornalístico. E qual é a essência, por mais que tenhamos assim diversos textos jornalísticos que podem ser mais opinativos, né, do que outros, o que faz um texto jornalístico ser jornalístico? É ser um texto muito informativo, certo? Então, por ele ser informativo, e nesse caso aqui a gente não está vendo do autor, a gente está vendo assim, um pouquinho pelo que o galerista está falando, mas assim, do texto, o autor, quem redigiu, a gente não está vendo nada de um julgamento de valor a respeito da arte. Na verdade, a gente está vendo o quê? Um texto bem expositivo que mostra informações sobre essa arte que é aí, knife, isso daí, tá? Então, é isso. Por que não é a D? Não é nada falando sobre um detalhamento específico sobre como é essa arte. A gente não tá vendo detalhamento, tá? Ele bota aqui, formada com base em dados editoriais da obra, não é isso que se faz ser um texto descritivo. O que faz um texto ser descritivo? Trazer descrição de forma detalhada sobre o objeto em questão. E não é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão, porque pode trazer uma pegadinha, tá? Então, finalmente, né, uma questão que não é mais a resposta certa vai ser a D. Então, foi E. E pra gente finalizar aqui essa nossa aula, é uma aula, né, de resolução de questão, é uma aula. Então, vamos fechar aqui com mais uma questão recente, hein? Essa daqui também foi de 2024. Partiu, então, uma leitura aqui. Há quem ache difícil a leitura das bulas de remédio por causa das letras reduzidas e dos termos técnicos que deixam a compreensão das informações mais complicada. Mas as indústrias já oferecem alternativas para ajudar na leitura e no entendimento da bula. Consultar a bula sem orientação médica pode ser perigoso e causar ainda mais problemas para o paciente, segundo o médico endocrinologista. Ele pode ler alguns termos técnicos e fazer má interpretação da bula, levando a prejuízos no tratamento. Qualquer dúvida, é mais interessante tirá-la com o médico que prescreveu o medicamento. Explica. Peraí, deixa eu beber uma água. Vamos lá continuar. Para facilitar o entendimento das informações que constam das bulas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou algumas características com relação ao formato e à linguagem usada. A bula obrigatória vem com as perguntas e respostas, em termos simples e compreensíveis, e ficou de mais fácil leitura. A indústria é obrigada a oferecer bula em áudio, ou pode vir em tamanho maior ou em braille. O paciente, entrando em contato com a indústria, deve até 10 dias para
receber esse material, afirma o presidente do Conselho Regional da Farmácia, tá? Então, vamos lá para o comando da questão. Considerando a função social do gênero reportagem, a estratégia empregada nesse texto para dar credibilidade, é isso aqui, ó, que a gente tem que prestar atenção. Credibilidade às informações apresentadas. Então, qual vai ser a técnica? Trouxe um argumento de autoridade, trouxe uma alusão histórica, trouxe dados estatísticos. O que ele trouxe para fundamentar as informações apresentadas, tá? É basicamente isso que a gente tem que ver. Então, letra A, supressão de marcas de informalidade. Tem a ver com o que é o propósito aqui de credibilidade da informação? Não tem a ver, tá? Apesar de a gente, de fato, tá vendo que é um texto bem formal, mas não é isso que garante a credibilidade. B, utilização de exemplificações. A gente viu aqui ele trazendo exemplificações reais de uma pessoa que fez a consulta lá da bula e deu algum problema, morreu, sei lá, não sei se eu posso falar essa palavra, né? Partiu, alguma coisa assim. É isso? Não é, gente, não tem nada a ver. C, referência a fatos recentes. A gente está vendo algo aqui trazendo fatos para comprovar essa informação, trazer essa fundamentação. Não, né? Não tem nada a ver. Interlocução com o leitor, a gente está vendo uma interação direta aqui de quem está escrevendo essa bula com o interlocutor, quem está lendo aqui, não tem nada a ver, né, gente? Tem nada a ver. Então, nos sobrou o quê? Opa! Deixa eu marcar aqui melhorzinho, ó. Sobrou, então, a fala de especialistas, tá? E é o que a gente super vê aqui, né? Então, olha aqui no texto. No texto, para ele fazer aqui, ó, consultar a bula sem orientação médica deve ser perigoso e causar ainda mais problemas para o paciente. E aí vem aqui, ó, segundo um médico endocrinologista, tá? Quando ele bota isso, a gente está vendo que é um argumento de autoridade, que ele mostra que é a voz de um especialista em uma área para poder fundamentar o que ele está trazendo aqui como informação, tá? Então, um argumento de autoridade não é uma coisa só de redação Enem, não, tá, gente? Ou um artigo de opinião, não. A gente pode ver essa estratégia aí técnica em diversos outros textos, tá? Então, é o que a gente vê aqui. Então, quando ele coloca aqui como uma citação direta até mesmo desse próprio médico, né, que a gente vê aqui, é justamente, olha, se ele está falando sobre a importância de você ter o cuidado ali da leitura de uma bula de remédio. Quem é o especialista mais próximo para você utilizar nesse contexto aqui? Você vai utilizar um professor? Você vai utilizar uma pessoa especialista em samba? Não tem nada a ver, né, gente? Então, a gente vai utilizar o que é um médico que aí ele acaba trazendo essa credibilidade nas informações, uma vez que está sendo ali um assunto dentro de uma relação ali de algo voltada a algo de medicina. Tudo bem? Tranquilo? E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de você deixar seu like e compartilhe, tá? Para outros vestibulandos e concurseiros que querem aprender português sem nenhuma complicação. Aqui a gente aprende de forma light, de uma forma leve, né? Porque é assim que aí a gente vai treinando, vai praticando, vai aprendendo com tranquilidade, tá? Então, não se esqueça de você se inscrever se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui. E também deixa aqui uma proposta para você. Deixa aqui nos comentários quais conteúdos de língua portuguesa, né? Seja aqui português, gramática, como também de redação, que você gostaria que eu fizesse uma aula específica. Vai ser muito legal saber assim, a sua opinião e também trazer conteúdos sugeridos mesmo a partir de vocês, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.